Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. Olá, a paz do Senhor. Nós temos falado de vários dons ministeriais e aqui nós queremos abrir um pequeno espaço para falar um pouco de cada um dos dons ministeriais que ainda ficaram faltando na nossa lista, conforme você tem visto em 1 Coríntios, carta de São Paulo apóstolo, 1 Coríntios, no capítulo de número 12 e no versículo de número 8, aonde Paulo se refere aos dons ministeriais conforme a lista que ele apresenta em uma ordem decrescente e sendo uma lista de prioridades também. Como ele mesmo disse, Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolo. Aí ele vai dizendo, depois, e com isso vai decrescendo a lista em posições, como se fossem posições hierárquicas, aonde o apostolado está em primeiro lugar. Não seria à toa, claro, como já temos falado do dom de apóstolo, percebemos que Paulo diz que é em primeiro lugar, apóstolo. E realmente, Jesus consagra os primeiros apóstolos. É um mistério tão grande que quando esses apóstolos foram consagrados, veja que a maior parte das igrejas pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus, são igrejas bem conservadoras nesse sentido e que não se aceita pessoas para serem consagrados ao cargo de diácono se não forem batizados com o Espírito Santo. E o que quer dizer isso? Que nós começamos agora uma outra era, enquanto Jesus, antes de edificar a igreja, como ele disse, edificarei a minha igreja, quando Jesus fala isso, ele já estava andando com 12 apóstolos. Ele já havia consagrado 12. E esses 12 sequer foram batizados com o Espírito Santo ainda. Depois é que eles receberam o Espírito Santo. Aliás, eles nem tinham consigo, não tinham em si próprio o Espírito Santo permanentemente, como temos hoje, e como eles tiveram posteriormente. Eles nem podiam receber. Só após Jesus ressuscitar, então assopra sobre eles, quando se apresenta e diz, recebei o Espírito Santo. Percebemos então que eles não tinham o Espírito Santo, e muito menos o batismo com o Espírito Santo. Então, nós vemos aí algo descomunal, algo diferenciado, que são os apóstolos. Por isso, primeiramente, apóstolos. Desses apóstolos vieram agora também os demais dons. São eles que foram crescendo na igreja, dando continuidade, inclusive também colocando no lugar, no caso de Judas, eles colocaram um outro homem, um outro apóstolo, assumindo o lugar dele. Quer dizer, os próprios discípulos, os 11, consagraram um 12º para assumir o lugar de Judas, que foi Matias. Muito bem, não vem o nosso caso agora. Vamos trabalhar no pensamento, partindo da premissa dessa ordem decrescente, e na continuidade nós falamos do dom de milagres. Veja que ele está um dos últimos. Alguém vê a outra pessoa sendo usada em milagres, ou coisa semelhante, curas, etc., e pensa que ele é um dos primeiros, acha que ele é muito poderoso, ou coisa semelhante. Não, ele é um dos últimos dons nessa lista de Paulo. Se você analisar, tome como base 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 8, você vai analisar isso, vai entender do que ele está falando ali. Você pega o verso 28 a seguir, você vai embora.
tá? Do versículo 28 a seguir, você vai encontrar a listinha dele. Aí, quando você percebe do que ele está falando, justo no 28. Vamos lá, vamos analisar o que seria, no caso, que ele diz assim: a outros socorros, a outros governos, e a outros variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas. O que nós temos aqui em apreço agora que eu gostaria de falar, seria o ministério de socorros. E aí, o que seria socorros? Será que ainda existe hoje? Porque apóstolo existe, profeta existem, evangelistas existem, pastores, doutores e mestres existem. E aonde estão esses demais? O que seria? Será que ainda existe? Sim. Enquanto a igreja estiver na terra, todos esses dons ministeriais existirão. São bem claros. Eu me referi outrora sobre o dom de apóstolo, que muitos dizem não haver hoje na igreja. Claro que há. Se a igreja ainda está na terra, os apóstolos estão na igreja, porque Deus pôs na igreja. Aquela história de os dons de línguas e dons espirituais morreram com os apóstolos, então morreram com os apóstolos atuais, porque tem apóstolo hoje. E se tem apóstolos hoje, consequentemente, terão também os dons que faz com que esse apóstolo seja realmente um apóstolo. Aí nós entendemos que a igreja está na terra. Quando a igreja for tirada da terra, esses dons totalmente desaparecerão. Então precisamos trabalhar, porque a noite vem, a igreja será tirada da terra. Então toda essa escala, esses dons ministeriais e também espirituais desaparecerão. Vai haver um novo ministério, como eu sempre venho anunciando e dizendo. As duas testemunhas começarão um novo ministério. Nós não é permitido sequer bater em alguém. Se alguém nos bater na face direita, teremos que dar a outra, disse Jesus. As duas testemunhas não. Vai sair até fogo da boca delas e vai consumir os adversários. Eles vão fazer guerra e a besta vai fazer guerra contra elas e contra também os seus discípulos. E eles vão guerrear. A besta vai vencê-lo, diz a palavra de Deus. Nós não temos guerra, nem podemos entrar em guerra. Então veja que são ministérios diferentes. Prepare-se, porque após o arrebatamento, esses ministérios desaparecerão. Vamos então analisar o que seria este socorro. Ministério de socorros. Então, quando falamos socorro, a primeira coisa que nos vem em mente seria uma ambulância, seria um enfermeiro, uma enfermeira, ou alguém que trabalhasse na posição de socorro. O que será que o apóstolo está dizendo aqui? Porque se fosse a área medicinal, desses tipos de socorros, primeiros socorros, por exemplo, pronto-socorro, etc., então Lucas teria assumido essa posição porque ele era médico. E não é nada disso, não se trata disso. Socorros significa uma ajuda, porque esta palavra socorro, ela tem um significado, ela tem uma posição, e essa posição, ela precisa fazer jus à posição que ela é colocada. Por exemplo, Romanos 12, 28, vamos lá o que ele diz? Ele diz assim, então, há uma referência, por exemplo, veja bem, não se trata de socorrer alguém, socorrer uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por exemplo, financeira, mas é aquele que exercita misericórdia com alegria, que ele fala em Romanos também 12:8, nada tem a ver com esse agora do grego, que significa aquele que alivia. A palavra socorro aqui no grego seria aquele que alivia o fardo, alivia o trabalho. Então, acho que você já começou a perceber o que seria este socorro. Vamos lá, você vai entender muito fácil. Qual foi o primeiro cargos que os apóstolos consagraram logo após a saída de Jesus daqui do seu ministério terreno? Foram diáconos. Então esse ministério de socorros encaixa exatamente com diaconatos. Encaixa com pessoas que auxiliam, ajudam os demais ministérios da igreja. Ajudam os apóstolos, ajudam pastores, ajudam evangelistas,
ajuda os demais que estão no ápice, que estão ali dos primeiros. Primeiramente apóstolo, depois profeta, depois aí vai descendo. Então ele ajuda estas pessoas, ele socorre o trabalho destas pessoas. É muito fácil você perceber claramente para que Deus te chamou. O que é que você está fazendo na igreja? Agora entenda uma coisa, no início esses diáconos eram apenas 7, depois foram multiplicando, foram aumentando e diversificando também. E esses 7, eles foram consagrados para ajudar os apóstolos, para ajudar a Pedro e os demais, enquanto ele dizia, se dedicavam na palavra e na oração. O que eles faziam? O trabalho cotidiano. Eles serviam. Eles eram servo, da onde vem o sentido da palavra diácono no grego. É uma espécie de escravo, alguém que serve, alguém que ajuda, alguém que socorre, que auxilia naquele trabalho. Então eles vieram para tirar o fardo, para suavizar. Aí você diz, mas o que faz um diácono hoje? Porque naquela época eles foram consagrados exatamente para aliviar o trabalho. Enquanto eles se dedicavam na palavra e na oração, esses diáconos serviriam as mesas. Servir as mesas não significa apenas colocar um avental e ficar em volta de uma mesa, perguntando quem quer mais arroz, feijão, etc. Não, não é isso. Servir as mesas é que eles ajudavam no serviço cotidiano, por exemplo, socorrendo as viúvas necessitadas. Foi exatamente para isso, por causa de uma murmuração da igreja grega para com os judeus. Quer dizer, eles tinham pessoas para socorrer e eles não. Então eles começam a consagrar os primeiros diáconos, que não existia. Então agora eles vão ajudar. Eles vão fazer cesta básica, eles vão socorrer a viúva, vai ver como é que está a casa da viúva, a casa da pessoa necessitada, fazer um trabalho de assistência social. Ah, pastor, então será que eles servem só para assistência social? Levar uma cesta básica, levar uma ajuda de alguém que está precisando de algo? Absolutamente não. É muito amplo o trabalho do socorro da igreja. Por exemplo, quer ver? Quando você percebe os 7 diáconos que foram os primeiros, você analisa também que só 2 se destacaram, que foi Filipe e Estevão. Estevão morre logo apedrejado, mas Filipe vai tão longe que ele se torna um evangelista, aliás, o primeiro evangelista citado. Os demais, eles continuam sumidos, desaparecem. Seus trabalhos não foram tão proeminentes. Hoje, você pode encontrar esse trabalho tão diversificado. Por exemplo, quando você lê 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz assim, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, se você se portar como um bom diácono, alguém que serve, Deus vai usar a liderança da igreja e te colocar no lugar correto, no lugar certo. O diaconato hoje, ele é tão especificado, ele é tão cheio de trabalhos e tarefas, que ele vai muito além do que você possa imaginar. Por exemplo, um diácono pode ser um músico na igreja, que hoje alguns chamam de levita. É claro que nem existe levitas hoje na igreja. Aliás, nunca existiu. Quem é levita da tribo de Levi, ele tem que deixar o judaísmo para poder se tornar a igreja. E quem é gentil, que não é judeu, tem que deixar o mundo para poder se tornar a igreja. A igreja é formada de judeus e gentios. Tem que deixar, Paulo deixou de ser judeu para poder ser igreja. Então, aqui nós encontramos que esse músico é uma pessoa que ajuda, socorre. Você percebe quando Eliseu diz assim, trazei-me um tangedor, traz alguém que toca. Quando alguém começou a tanger, tocar, o Espírito de Deus, a unção veio sobre ele. Quando há um músico ungido na igreja, que ele trabalha bem, a unção vem para o ministrador ministrar, pregar a palavra de Deus. Então ele se encaixa como um músico, ele se encaixa como cantores. Quem nunca viu um cantor cantando de forma tal, pode ver que sempre vem os cantores, depois vem a pregação da palavra. Porque eles vieram socorrer. Eles vieram preparar a alma, o coração, para receber a mensagem da palavra. Então, de socorrer, ajudar. Cantores, auxiliares nas áreas burocráticas. Por exemplo,
um secretário da igreja, tesoureiro da igreja, porteiro na igreja. Tudo isso aqui são socorros. Um pastor, hoje é muito difícil ele ministrar num púlpito sem ter alguém para atendê-la na porta, sem ter alguém para ajudar a servir a Santa Ceia, sem ter alguém para louvar, para cantar, para tocar. Então há a necessidade do socorros. Este ministério de socorro, ele é de grande necessidade na igreja. E eu diria a você, eu acredito plenamente que todos na igreja atualmente começa por esses ministérios. Hoje a maioria das igrejas já tem diáconos e abaixo um pouquinho dos diáconos, quase paralelo, estão os cooperadores ou obreiros de escala, se usa muito nas Assembleias de Deus. Esses cooperadores, já está dizendo, cooperam, ajudam, auxiliam, e estão ali junto com os diáconos, que já são os verdadeiros servos auxiliares, que são os socorros, que socorre o ministério, que socorre o ministro que está ali para ministrar. Assim como os levitas socorriam os sacerdotes, assim também estes começam ali. A diferença é que os levitas nunca seriam sacerdote, são descendentes de Arão, enquanto que os diáconos na igreja continuam em movimento. Logo eles vão subir, eles serão presbíteros, eles serão evangelistas, eles serão missionários, eles serão pastores, enfim, ele vai crescer. Quem é fiel no pouco, no muito, o Senhor o coloca. Então eu diria para você, se você tem uma chamada para diaconato, diaconisa, diácono, cooperador, cooperadora, você não é um baixo degrau, você não é apenas um iniciante, você não é uma coisa pequena na igreja, não. Você tem uma grande importância. Você está auxiliando a liderança daquela igreja. E se você servir bem como diácono, já foi lido aqui, agora há pouco, você vai alcançar uma posição, Paulo diz uma boa posição, e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essa é uma dádiva de Deus para a minha e para a tua vida. Então, cuida do teu ministério de socorro, toca bem, como diz o salmista, cantai bem, tocai bem com júbilo. Então, canta bem, louva bem, te prepara, foge de tudo aquilo que não agrada a Deus e faz do teu ministério o ponto principal da tua vida. Em breve ele desaparecerá e dará lugar a um outro ministério. Uma posição muito boa, diz a Bíblia, uma posição excelente. Foste chamado para o diaconato, para socorrer, para auxiliar aquele que está ministrando ao Senhor. Cooperadores, cooperadoras, diáconos, diaconisa, Deus vos abençoe, socorros na igreja, em nome de Jesus. Até a próxima, estaremos aqui com mais uma porção dos ministérios que vamos falar de dom por dom, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.